Olá, eu sou o professor Isaac Silva e esta é a quinta aula do segundo módulo do curso Aprenda a Defender a Sua Fé no Ambiente Acadêmico. Nesta aula, o nosso tema será o argumento teleológico da existência de Deus. O termo teleológico deriva de duas palavras gregas, telos, que significa finalidade, e logos, que significa estudo ou discurso. Desse modo, o termo teleológico significa estudo das finalidades ou propósitos. O argumento teleológico, diferente daquilo que defendem os evolucionistas, mostra que o universo foi planejado e criado e que tudo foi cuidadosamente arranjado com um propósito. Nada do que existe no universo foi resultado do acaso, mas, como veremos ao longo da nossa aula, é obra-prima de um ser soberano a quem chamamos Deus. Pois bem, podemos encontrar vestígio do argumento teleológico em favor da existência de Deus já nos primeiros pensadores gregos. Para Platão, por exemplo, duas coisas conduzem o ser humano a crer nos deuses. Primeiro, o argumento baseado na alma. E segundo, o argumento da ordem do movimento das estrelas e de todas as coisas sob o domínio da mente que ordenou o universo. Isso pode ser encontrado na obra intitulada Leis, deste pensador, ou seja, de Platão. Repare que para Platão, a simples observação da ordem nos elementos presentes no universo é suficiente para a compreensão da necessidade de uma mente ordenadora de tudo. Em outra obra de Platão, intitulada Timeu, ele vai dizer que tem de haver a melhor das almas, o Criador e Pai de todos, o Rei que imprimiu ordem ao caos primordial no cosmos que vemos hoje. Obviamente que a compreensão de Platão a respeito da pessoa de Deus não é a mesma compreensão judaico-cristã, pois o Deus deste pensador era um demiurgo, um arquiteto que planejara e criara o universo, enquanto o Deus que conhecemos não é somente o Deus que criou o universo e o homem, não é? Mas que mantém um relacionamento pessoal com a sua criação. Muito bem. Desde o início da formação do pensamento ocidental, nós vamos encontrar o homem refletindo sobre a criação e se rendendo à realidade da existência de Deus. Para Aristóteles, não havia dúvida que um primeiro motor imóvel, que é Deus, um ser vivo, inteligente, incorpóreo, eterno, é fonte da origem e ordem no cosmos. O salmista Davi estava coberto de razão quando no Salmo 14 exclamou dizendo: diz o insensato no seu coração, não há Deus. Ora, se até o homem natural, através da simples observação da criação, pode chegar à conclusão da existência de Deus, não pode haver adjetivo que melhor descreva aquele que nega a existência do Senhor, a existência de Deus. E o termo adequado, não é? É exatamente o termo insensato. William Paley, eminente apologista britânico do século XVIII e início do século XIX, elaborou a fórmula considerada clássica do argumento teleológico a favor da existência de Deus. Na verdade, o argumento de Paley consiste numa analogia, que é conhecida como a analogia do relojoeiro, que diz o seguinte: se alguém andando num campo aberto tropeçasse numa pedra e me perguntasse como aquela pedra foi parar ali, eu responderia que, tanto quanto sei, aquela pedra sempre esteve ali. Mas, se em lugar de uma pedra tropeçasse num relógio, certamente não poderia dar a mesma resposta, por uma razão muito simples. Ao examinar o relógio, facilmente notaria que a sua estrutura complexa é composta de diversas partes milimetricamente desenhadas
criadas e montadas com um propósito. Logo, concluiria acertadamente que alguém o teria criado. Aplicando essa analogia ao universo, Paley concluiu que, assim como um relógio exige a existência de um design, o universo, que possui uma estrutura infinitamente mais complexa do que um relógio, exige a existência de um ser altamente inteligente que o tenha projetado e criado, mantendo-o em perfeito equilíbrio desde sempre. William Paley disse ainda que nenhum animal pode ter inventado os seus próprios membros e também os seus sentidos. Nenhum animal pode ter sido autor de si mesmo, do projeto com o qual ele fora construído. Ou seja, é improvável que as coisas sejam como são, especialmente em se tratando dos seres vivos, não é? Sem que alguém com uma inteligência espetacular as tenha programado e executado um projeto. É simplesmente inconcebível que o universo, com todas as suas constantes e variáveis, organizadas numa precisão incrivelmente calculada para existir da maneira como existe, notadamente no que diz respeito às condições para a existência da vida, também chamada de princípio antrópico, tenha sido produto de uma explosão fortuita de uma partícula 1 bilhão de vezes menor do que um próton, denominada bóson de Higgs, que os cientistas chamam, inclusive, não é, de partícula de Deus. Obviamente, todos sabemos que desconstruir um sistema dogmático supostamente científico, produzido em torno da doutrina evolucionista e que essa doutrina tem fixado na mente das pessoas ao longo dos últimos 200 anos, sobretudo no ambiente acadêmico, não é tarefa fácil. Mas a verdade precisa prevalecer e no que depender da Relva Academy, a verdade será, de fato, conhecida. Pois bem, Isaac Newton, um dos maiores cientistas que o mundo já conheceu, vai dizer que este sistema belíssimo, formado pelo Sol, planetas e cometas, só pode proceder da prudência e do domínio de um ser inteligente e todo-poderoso. Dessa forma, colocar fé cristã e ciência em campos opostos é desconhecer que a ciência, eu falo da verdadeira ciência, fornece vários elementos que corroboram com as verdades reveladas na palavra de Deus, única regra de fé e prática do verdadeiro cristão. Segundo Alvin Plantinga, inúmeras descobertas científicas têm fornecido ao longo do tempo as premissas de bons argumentos a favor da existência de Deus. 2 desses argumentos são, primeiro, o argumento do ajuste fino e, segundo, os argumentos baseados na biologia, relacionados com a natureza e o caráter dos seres vivos existentes no mundo. Vamos então pegar alguns exemplos para melhor compreensão, não é, da estrutura desses 2 argumentos. É sempre bom a gente usar exemplos, não é? Bem, baseado em informações estritamente científicas, Plantinga observa que, se a força da gravidade fosse minimamente mais intensa, por exemplo, todas as estrelas seriam gigantes azuis. E se fosse minimamente menos intensa, todas as estrelas seriam anãs vermelhas. E em ambos os casos, a vida jamais poderia ter se desenvolvido. A pergunta que não quer calar é: como e por quem essas forças foram reguladas exatamente na proporção ideal para que a vida existisse na Terra? Repare que nós não estamos aqui lidando com senso comum, ou mesmo com uma premissa baseada na fé. Nós estamos lidando com o que há de mais refinado no campo de estudos científicos. Percebe que quando você detém o conhecimento sobre a realidade, fica muito difícil para alguém contestar a tua fé? Se você realmente passar a dominar o conteúdo desse curso,
Aquelas pessoas que não toleram a fé cristã, elas vão te evitar a todo custo. Elas não vão querer mais te importunar. Mas ainda no campo da física nuclear, que investiga as 4 forças fundamentais da natureza, que são a força gravitacional, a força eletromagnética, a força nuclear forte e a força nuclear fraca, a ciência descobriu que se a energia nuclear forte e fraca fossem minimamente diferentes daquilo que são, a vida provavelmente não existiria. O Dr. Kenneth Boa, bacharel em ciências, mestre em teologia, doutor em filosofia e em filologia, abordando esse intricado tema, vai dizer que houve uma variedade de fatores ou parâmetros para o universo inteiro que foram postos no lugar certo, essencialmente no momento inicial. E esses parâmetros tinham de estar arranjados exatamente como foram colocados, pois de outra maneira não poderia existir nenhum tipo de vida. E o Dr. Kenneth, enquanto cientista, fornece-nos uma excelente explicação sobre as 4 forças fundamentais que são constantes no universo, e delas dependem todos os objetos físicos. Ele vai dizer que a força nuclear forte é a força que liga as partículas subatômicas dentro do núcleo dos átomos. E diz que se essa força fosse 1% mais forte ou mais fraca do que é, uma das 2 coisas ocorreria. Ou o universo seria totalmente hidrogênio, ou não haveria hidrogênio algum. E conclui que em alguma ou qualquer uma dessas situações, só hidrogênio ou nenhum hidrogênio, o universo seria um lugar inóspito. Da força nuclear fraca, que possibilita a decomposição radioativa e a desintegração do núcleo e a fusão nuclear, Kenneth diz que se essa força fosse minimamente a proporções diferentes daquilo que é, poderia produzir hélio de mais ou de menos, o que tornaria inviável os planetas. Ou seja, os planetas simplesmente não existiriam. Quanto à força eletromagnética que liga os elétrons ao núcleo dos átomos, Kenneth Boa afirma que, se fosse um pouco mais fraca, os elétrons se dispersariam, inviabilizando a possibilidade de existirem moléculas. Se fosse mais forte, os átomos ficariam impedidos de compartilhar elétrons, portanto, não haveria molécula do mesmo jeito. Isso significa que a vida na Terra seria simplesmente impossível. Já a força gravitacional, diz Kenneth, que também não poderia ser mais forte ou mais fraca. Se fosse mais forte, as estrelas ficariam tão quentes que se extinguiriam muito depressa e de maneira desigual. Se a força da gravidade fosse mais fraca, as estrelas não ficariam quentes o suficiente para iniciar a combustão para o processo de fusão nuclear. Assim, nenhum lugar no universo seria apropriado à vida. Agora me diga com toda a sinceridade, depois de ouvir esses dados científicos, você não se sente mais estimulado, muito mais estimulado, a defender a fé? Não tenho dúvida que sim. Lembrando, mais uma vez, que nós estamos falando de descobertas científicas e não de senso comum ou de artigo de fé. Não, estamos falando de ciência. No campo da biologia, o ex-cético e crítico da Bíblia, convertido a Cristo, Dr. Ralph Lancaster, em uma de suas obras, refutando o evolucionismo, apresenta o esquema simplificado de uma célula básica e mostra que o grau de complexidade de uma célula é mais do que um simples mortal possa imaginar. O Dr. Lancaster mostra que uma simples célula pode ser comparada a uma verdadeira indústria, a uma fábrica. Ele compara uma célula exatamente a isso, a uma fábrica, e detalha o que contém numa única célula. Ele diz que na célula contém o chão da fábrica, que são os ribossomos, os produtos, que são as proteínas, o centro de geração de energia, que é a mitocôndria, não é? Os administradores, que são os representados pelo RNA, o empacotamento, que é o complexo de Golgi,
o centro de controle, que é o núcleo da célula, o especialista em eficiência, que é a enzima, a central de informação, que é o DNA, o gerente de início de atividade, que é a proteína indutora, o controle de qualidade, que são as proteínas reguladoras, os motores automáticos, que é a miosina, o centro de transportes, que é o retículo endoplasmático, e o centro de tratamento de resíduos, que é o lipossomo. E por aí vai, né? Tudo isso é muito incrível, mas uma simples célula contém tudo isso e muito mais. Agora, imagine que um único ser humano possui cerca de 100 trilhões de células. Dá para acreditar que tudo isso é resultado de forças cegas que desencadearam um processo evolutivo até chegar ao atual estado de coisas? E é importante pontuar uma coisa interessante, que quando Darwin elaborou a teoria da evolução, o conhecimento científico, em especial aquele relacionado com a bioquímica, ainda era muito incipiente. Portanto, Darwin sequer imaginava a complexidade de uma célula como conhecemos hoje. No entanto, a teoria darwiniana foi tomada como paradigma científico pelos biólogos naturalistas, tornando-se esta a explicação mais plausível da origem das espécies vivas. Inclusive, não mais plausível, mas a única que é ensinada nas escolas. Sabe? O argumento do ajuste fino é tão insuperável que até mesmo o físico e cosmólogo britânico Stephen Hawking, ateu declarado, já falecido, falando sobre a precisão com que se dá a expansão do universo, concluiu que a vida só é possível porque o universo está se expandindo em um índice exatamente suficiente para evitar que volte a se contrair, pois se isso acontecesse, tudo entraria em colapso. Os primeiros grandes golpes na teoria do universo eterno foram duas extraordinárias descobertas científicas do início do século XX, quais sejam a teoria da relatividade de Einstein e a constatação através da observação a partir do telescópio de Hubble de que o universo está se expandindo, o que levou à descoberta de que tempo, matéria e espaço tiveram um princípio. Neste caso, a ideia do universo eterno foi completamente descartada, pelo menos, né, pelos cientistas sérios. Estas duas descobertas científicas implicariam na comprovação de que o universo teve sim um começo. E uma vez que o universo teve um começo, né, teve um início, pelo princípio aí da causalidade, faz-se necessário, contra qualquer ceticismo, um agente causador do processo de sua criação. Percebe, queridos, a clareza do argumento? Estes são apenas alguns exemplos que comprovam a necessidade de um ajuste fino no universo para que ele viesse à existência, como também possibilitasse todas as condições para a vida. A questão é, esse ajuste fino é resultado de forças impessoais cegas que aleatoriamente ajustaram tudo de modo que cada partícula atômica e subatômica, galáxias com as suas nebulosas, estrelas, cometas, planetas e seus satélites pudessem funcionar na mais perfeita sincronia? Ou uma inteligência simplesmente inefável decidiu planejar, criar e reger toda a sua criação, incluindo o planeta Terra, em perfeita harmonia, assim como um maestro rege a sua orquestra? No que você vai acreditar mesmo? Pois bem, por hora é só. Chegamos ao final da nossa aula, não é? É uma pena, mas a aula terminou. Na próxima aula, nós abriremos o terceiro módulo com o tema A Bíblia e a Ciência. Nos encontraremos lá. Até breve.